paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nesta madrugada, 26/12/2025, sexta-feira, 016, meia-noite 16 da madrugada. Já não é noite, mas é madrugada boa, né? Madrugada boa, vamos lá. Marcos capítulo 14. A consulta do sacerdote MAT 26:35 e Reis e Refes. E dali a 2 dias era a Páscoa e a fé dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderia com dolo e o mataria, mas ele dizia, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia. MAT 26:613 Refes. Estando ele em Betânia, sentando à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, muito preço, e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça. Alguns houve que em si mesmos se dignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento, porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres, e bramava contra ela. Jesus, porém, disse, deixai, para que a molestais? Deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tende. Esta fez o que podia, antecipou a ungir meu corpo para a sepultura, e verdade vos digo que todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. E quantos anos já se passaram, né? E o nome dessa mulher tem que ser lembrado, para sempre, até a voz de Jesus. O preço da traição. MAT 26:14-16. Jesus ama a mulher sim, mas a mulher que faz a obra para ele, ó. Agora o que está escrito ali? Ela fez uma boa obra. Quem vê mulher que faz boa obra. Aqui não está falando que Jesus ama todas as mulheres, não. Ele ama a mulher que faz a obra para ele, para a igreja, né? Que faz uma coisa, faz uma boa obra, igual essa mulher fez aí, né? Vamos lá. O preço da traição, MAT 26:14-16. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. A última Páscoa, a Santa Ceia, MAT 26:17-30. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificava a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde querem que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe, ide à cidade, e o homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segue-o, e onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa. O mestre diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa? Com meu discípulo, ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-o ali. E sendo seus discípulos foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12, e quando estava sentado a comer, disse Jesus, em verdade eu digo que um de vós que come comigo há de trair-me. Prestou atenção nessa palavra aqui, meus irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Traição existe? Existe, traição existe. Continuando, ó. Em verdade vos digo que um de vós que come comigo, ó. Um de vós, presta atenção nessa palavra aqui, ó. Que um de vós que comigo come há de trair-me. Eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro, porventura sou eu, Senhor? E o outro, porventura sou eu, Senhor? Aqui nós podemos falar Senhor Jesus, né? Aqui nós podemos falar, porque os discípulos estão conversando com Jesus. Os discípulos chamavam muito o Senhor, né? Mas como essa igreja aprendeu que a gente chama de Senhor Jesus Cristo, né? Poderia ser outros discípulos que poderia atrair Jesus? Poderia, e foi sim, porque todos abandonaram Jesus, né? Todos traíram Jesus, né? Não é só Judas, todos traíram Jesus quando abandonou ele. Vamos lá.
Mas ele respondendo disse-lhe, a culpa não é só de Judas, a culpa é de todos os discípulos. Continuando, é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas é daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando, partiu e deu-lhe. E disse, tomai e comei, isto é meu corpo. Aqui já está falando da Santa Ceia, tá vendo? Aqui ele já está falando da Santa Ceia. Isso que é importante lá, tomai, comei, isto é meu corpo, tá vendo? O cálice e o pão. E tomando os cálices e dando graça, deu-lhe a todos e beberam dele. E disse-lhe, isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade eu digo que não beberei mais do fruto da vida até aquele dia em que vou beber de novo no reino de Jeová. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até hino já existia lá, tá vendo? Por isso que a igreja tem que louvar o Senhor mesmo. Pedro é avisado, MAT 26, 31, 35 e Refes. Disse-lhe Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galho cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Tá vendo, meus irmãos e irmãs? Olha só como é que como é que ele foi tão falso, né? Falso e mentiroso, olha lá. Presta bem nisso aqui que ele falou aqui, ainda que me seja necessário morrer contigo, tá vendo? E não cumpre essa palavra. Como é que vai cumprir essa palavra? Não cumpre. Continuando, Jesus em Getsemane, MAT 26, 36 e 46 Refs. E foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhe, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Tá vendo? Por isso que aqui crendo na Trindade. Aqui crendo na Trindade por quê? A Jesus conversando com o Pai aqui. Entendeu? Continuando, chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes, não pode vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. Mas o dever do crente é que vigiar, orar. Estar sempre em vigilância e oração para vencer tudo. Continuando. E voltou a 3ª vez e disse-lhe, dorme agora e descansai. Basta, chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto que me trai. Jesus é preso, e logo falando ele ainda veio Judas, que era um dos 12 da parte dos principais sacerdotes, escribas, dos anciões, e com ele uma grande multidão, com espada e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo, aquele que o beijar, esse é, prendeu e levai com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse, Rabi, Rabi, me beijou. Lançou-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo, Jesus disse-lhe, saíste com espada e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendeis, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando todos, fugiram. E um certo mancebo seguia em volta em um lençol sobre o corpo nu, e lançar-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o Sinédrio, MAT 26, 56, 68. E levaram Jesus ao sumo sacerdote,
E ajuntaram-se todos os principais sacerdotes e os anciões e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para matar e não achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas o testemunho não era conforme. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derribarei este templo, eu derribarei este templo construído por mãos de homem, em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homem. E nem assim o seu testemunho era conforme. Levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou Jesus, dizendo: Nada responde que testifico este contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu o sumo sacerdote. Ele tornou a perguntar e disse-lhe: És tu Cristo, filho do Jeová bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou. E o vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Jeová e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando o seu vestido, disse: Para que necessitamos de mais testemunha? Vós ouviste a blasfêmia, que vos parece? Todos consideravam culpado de morte, e alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer: Profetiza, e os servidores davam-lhe bofetada. Pedro nega a Jesus. MAT 26, 69, 75 e refs. Estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se estava quentando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus Nazareno? Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que diz. E saiu fora ao alpendre, e o galho cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, e um pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. Ele começou a imprecar e a jurar: Não conheci este homem de quem falais. E o galo cantou 2ª vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará tu. E retirando-se dali, chorou. Quando Jesus fala que vai negar, porque ele nega mesmo, meus irmãos. Porque tem que ser fiel, né? Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por este culto nessa madrugada. Abençoa somente meus inscritos, abençoa somente essa minha irmã também, meu amigo, minha amiga, que são dizimistas ofertantes. E todos estão ajudando nessa obra. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.